Vamos conversar agora uma questãozinha bem legal, tá certo? Mas bem legal, de separação de misturas aqui nessa prova do Enem PPL 2023. Ter noção do que é ponto de fusão, ponto de ebulição, o que eu chamo de química básica, propriedades da matéria, processos de separação de mistura, análise imediata. Então eu tenho certeza que você começando por aí, você vai longe. E claro, sempre acreditando que a gente pode e que a gente é capaz. Não esquece de curtir, compartilhar, somos todos responsáveis pela educação do Brasil. Vamos nessa porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Na produção do politeraftalato de etileno, o velho e bom PET, utiliza-se como reagente o ortoparadimetilbenzeno, também chamado de parachileno, que deve ter alta pureza. No entanto, o parachileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros, o ortoxileno, o metachileno, cujas estruturas estão apresentadas nas figuras. No quadro são listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros. Gente, ele foi tão gente boa que ele já disse quem era o orto, o meta e o para. Lembrem que a primeira posição, depois que eu fixo aqui, ó, a primeira posição sempre é a posição orto. Quando eu fixo bem aqui, a segunda posição, tanto para um lado quanto para o outro, é a posição meta. E quando eu fixo isso aqui, ó, a terceira posição, se aqui é ortometa, aqui vai ser para. Se aqui é ortometa, aqui vai ser para. Então, daí, ortometa, para. Vejam que a temperatura de ebulição é muito próxima. A gente tem uma temperatura que varia 5 graus, depois 2 graus. Agora, a temperatura de fusão, ela é mais longe. Aqui eu tenho 20 graus de diferença, aqui eu tenho quase 60 graus, aliás, mais de 60 graus de diferença. Então, a temperatura de fusão é muito diferente e a de ebulição está muito próxima. Como é que eu poderia separá-los? Qual processo permite a purificação? Destilação simples está fora. Destilação é um processo que se baseia na diferença de ponto de ebulição. Se ela se baseia na diferença de ebulição, ela está fora. Ainda mais a destilação simples, que é para separar um sólido de um líquido. Então, definitivamente fora. Destilação fracionada está fora. Por que não pode ser a destilação fracionada? Porque os pontos de ebulição estão muito próximos. Então, não poderia ser a destilação fracionada. Cristalização simples é quando eu tenho uma substância que está dissolvida e eu vario a temperatura para que comece a cristalizar. Ou seja, ela já estava dissolvida, eu vario a temperatura e começa a cristalizar. Extração líquido-líquido. Extrair é tirar algo de algum canto. Como essas espécies têm características muito semelhantes e solubilidades muito semelhantes, vai ser difícil encontrar um solvente que dissolva apenas uma delas. O ideal é usar aquela propriedade que é muito diferente, que é justamente o ponto de fusão. Então, olhem o que está escrito por último. Michel, mas eu nunca tinha ouvido falar. Poxa, mas leiam, solidificação é passar do estado líquido para o estado sólido, fracionada por partes. Se é do líquido para o sólido, aqui a gente tem o ponto de congelamento, que é igual quando é de sólido para líquido, que é o ponto de fusão. Ponto de fusão é a passagem de sólido para líquido, ponto de congelamento de líquido para sólido. Então eu vou resfriando. Quando eu começo a esfriar, a primeira substância que solidifica é aquela que tem o maior ponto de fusão, o maior ponto de congelamento. Então, se nós olharmos para a tabela, primeiro, ó, quando eu chegar na temperatura de 13,5, o parachileno vira sólido e os outros não estão sólidos. O que é que eu faço? Eu retiro. Eles estão líquidos. Aí, quando eu olho, eu vou baixando a temperatura. Quando eu chegar em menos 25, o ortoxileno vira sólido. E o metachileno ainda está líquido, porque ele só vai virar sólido a menos 47,4.
Então eu vou baixando a temperatura e vou fazendo uma solidificação fracionada. Primeiro solidifica o para-chileno, depois o orto-chileno e por último o meta-chileno. Quem tem um ponto de congelamento mais alto, eu chego primeiro nele. Então isso é o congelamento, né? Ou simplesmente a solidificação fracionada. Então esse é o ideal para que nós consigamos separar. Ó, beijo grande, tamo junto.